É isso aí, voltamos. Hoje um pouco mais descontraído, segundo programa. Primeiro dá aquela tensão, é a mesma coisa que você bater um pênalti. Como diz o meu amigo, boca livre pênalti só perde quem é trouxa. Mas voltamos aqui, feliz de estar aqui na TV Estilo. E o segundo programa com duas pessoas especiais, dois amigos que nessa caminhada que a gente vem aqui em São Paulo, caminhando, estamos aqui com duas pessoas especiais. E uma crítica que eu recebi, que a gente sempre recebe crítica, então a gente tem que receber com carinho. Você do lado da televisão aí, eu estou do meu lado esquerdo, mas na verdade é do seu lado direito. Então do meu lado esquerdo e do seu lado direito está meu amigo Tadeu. Tadeu, obrigado pela presença, fique à vontade. Obrigado, Dorival. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aí a todos que estão nos assistindo. E do meu lado, no caso, que seria do meu lado direito, mas aí na televisão do lado esquerdo, é meu amigo Ari. Ari, fique à vontade. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, Dorival. E vamos ter um bom bate-papo. É isso aí. Eu fico feliz em receber os amigos. Então vamos começar aqui com o meu amigo Tadeu. Tadeu, que é um coordenador da campanha do meu amigo André Iê. Coordenador, pré-candidato a vereador André Iê. Então, como está tendo esse trabalho da campanha do André Iê? Vamos falar um pouquinho, para o pessoal conhecer mais um pouco do André Iê. Tá certo, Dorival. Primeiro, a gente contextualizar aí, O Brasil é uma democracia e de 2 em 2 anos a gente vai às urnas para exercer nosso direito cidadão e a gente delega a nossa parte de responsabilidade de cuidar do Estado a alguns representantes, A gente escolhe o presidente, escolhe o governador, escolhe o prefeito, os senadores, os deputados e os vereadores. De 2 em 2 anos, porque é alternado. E esse ano a gente vai ter as eleições municipais, onde quase 6 mil municípios vão escolher seus prefeitos e prefeitas e seus vereadores e vereadoras. E a gente está aí numa empreitada nova para mim, no que diz respeito à experiência diferente em relação à trajetória que eu tenho nesse debate da política partidária e política pública, apoiando André Iê, que é uma candidatura de um chinês, nascido na China, mas naturalizado brasileiro, que está aqui há 40 anos e tem um trabalho social bem interessante aqui na cidade. A gente está aí aos poucos já conhecendo mais dessa experiência rica e também junto com ele participando aí de um movimento de organização do trabalho social nas periferias da nossa cidade. Então tá bem interessante, Dorival, tá bacana, a gente tem andado, o André tem andado toda a cidade de São Paulo, conversado, e nesse processo todo aí a gente iniciou um movimento, que é o movimento Rede Sol, Rede Solidária de Organizações Sociais de Bairro, e a gente está aí conversando com as lideranças que fazem um trabalho muito bonito de defesa, de melhoria da qualidade de vida nos territórios, nos nossos bairros, que são muitos na cidade, essa cidade metrópole, Mas está bem interessante, está bem bacana. Então daqui a pouco a gente volta a falar mais um pouco dessa caminhada maravilhosa. E do meu lado aqui, o meu amigo Ari, um empresário do segmento de reciclagem, meio ambiente. Qual que é as dificuldades aí, Ari, de ser, além de ser um empresário, um negro, Que a gente sabe que essa dificuldade de você ser empresário e ainda um negro, um lutador. Assim, infelizmente, o empreendedor no Brasil é complicado. O cara tem que ser um guerreiro, tem que estar determinado para aquilo que ele quer, até mesmo para executar. Na área que hoje que eu me encontro, que é no sentido da reciclagem, hoje o nosso maior problema qual que é? Principalmente na parte de documentação. Hoje é muito complicado você conseguir uma licença de uma ambiental, você conseguir uma licença de uma CETESB, e quando se consegue, demora-se muito tempo. Hoje, em média, você leva 1 ano para você ter uma documentação provisória. Então, é meio complicado um empresário, um empreendedor, aguardar 1 ano para um documento para ele começar a trabalhar. E como você fez a colocação, sim, ainda temos, infelizmente, apesar de estarmos em 2024, ainda existe o pessoal que olha torto, ainda questiona, mas você é empresário, você é dono, você é sócio, como se fosse ainda um bicho de 7 cabeças. Mas só existe uma maneira, trabalhando, provando, mostrando competência,
que aí as portas vão se abrindo. Lógico que não é no geral, mas ainda tem, sim. Ainda tem algumas situações, se ainda vê alguns olhares. Mas eu acredito que assim, por mais que nos afete, você não tem que se apegar a detalhes. Você tem que continuar batalhando e abrir caminhos. Como os de trás abriram caminhos para a gente estar hoje, hoje nós abriremos caminho para filhos, netos e bisnetos que virão também. Legal, isso é bom o povo saber. E uma coisa que eu acho super interessante, o projeto que o Tadeu, ele também faz parte do Rede Sol, que também tem tudo a ver com tudo que acontece em relação a projetos sociais, até mesmo culturais de São Paulo. Eu venho acompanhando o projeto Rede Sol, eu sou um fã do projeto Rede Sol, eu acompanho lá o projeto, eu vejo quantas entidades vocês ajudam, ensinam. Né? Conte um pouco pra gente do projeto Rede Sol, de onde ele nasceu, como que a pessoa pode entrar em contato. Fique à vontade aí para você falar do projeto Rede Sol, que eu acho lindo. Então, primeiro nasceu da experiência de vida do André Ye, né, e da comunidade chinesa, que é uma cidade, é uma população, hoje eles são 260 mil chineses aqui na nossa cidade, 350 mil no Brasil. E é pouco em relação a 1,5 bilhão de chineses lá na China. Eles são muitos, são 60 milhões, se eu não me engano, fora da China, espalhado pelo mundo, né? Então, eles vieram para cá num movimento migratório, um movimento de sair de uma situação ruim, da mesma forma que nossos irmãos nordestinos e nortistas vieram para cá, para o Sudeste, saindo da situação da seca, da situação de estar passando fome, e eles também saíram lá na década de 80, 70, também saindo de uma situação ruim. Então, lembrando que a China, há 40 anos atrás, era uma outra China do que a gente vê hoje. Hoje a gente vê uma China próspera, uma China que superou, tirou quase 1 bilhão de pessoas da situação de miséria, né, e está se crescendo, desenvolvendo, e essa população que veio para cá na China, eles, num movimento solidário, eles conseguiram criar uma rede de apoio a eles mesmos. Então, tem várias instituições, mais de 70 organizações que eles mesmos montaram para dar organização de mulher, organização da juventude, organização de empresários, organização de professores de Kung Fu, mesmo para a língua mãe deles, para manter as crianças, né, sabendo da questão cultural. Então, eles criaram uma rede e eles são aí bastante solidários uns com os outros, né? Então, tem essa característica da comunidade chinesa e como é que eles se assentaram. Eles prosperaram na sua grande maioria aqui, né? E tem um padrão aí médio e tiramos assim, resolvido. E, por outro lado, eles sempre fizeram, depois que eles chegaram nesse patamar, eles começaram, nós somos tão bem acolhidos no Brasil e tão bem acolhidos aqui na cidade de São Paulo que nós queremos retribuir. Então, eles fazem bastante filantropia e assistencialismo. E essa filantropia e assistencialismo faz com a comunidade nossa, carente das nossas periferias, através das lideranças e das associações. E nesse movimento, há um ano e pouco atrás, a cônsul, né, que era uma mulher do consulado chinês aqui em São Paulo, queria fazer um gesto de doação de um volume grande de cestas básicas em comemoração na época, no passado, 49 anos da relação diplomática Brasil-China. Até 1974, o Brasil e China não tinha relações diplomáticas e comerciais. E aí, a partir de 1974, é retomado isso. Este ano faz 50 anos dessa relação, né? Da retomada da relação, né? Porque tem chineses aqui bem antes disso, mas a relação diplomática, formal, com a China foi a partir de 74, estão fazendo 50 anos agora. Mas ano passado comemorou 49 anos, e aí nesse sentido foi feita essa distribuição, eles pediram para a gente organizar. Então nós reunimos algumas associações de moradores, sociedades, amigos de bairro, organizações que lidam com a questão do território, e começamos e fizemos essa distribuição, fizemos um ato junto com eles lá, e eram 18 organizações. Para encurtar, né, nisso, de lá para cá a gente começou a ter um
uma troca de ideias, experiências, a retomada de alguns projetos e culminou então com o lançamento do movimento, que é o Movimento Rede Solidária de Organizações Sociais. O que é esse movimento? Esse movimento ele é um movimento em rede, que são várias associações distribuídas pela cidade de São Paulo. É solidário o princípio, porque um tem que ajudar o outro ajudar um, e aí você vai fazendo trocas nesse processo, né, de estar junto, de ser solidário. Tem o princípio democrático de participação, de todo mundo estar participando, né? E a gente então começou a conversar e a estar organizando junto com a comunidade chinesa essa ajuda, esse assistencialismo e discutir isso em relação às políticas públicas. Então assim, você distribui uma cesta básica, né, porque tem um motivo, a pessoa está na insegurança alimentar. É uma política pública que é responsabilidade do Estado e da sociedade, que as pessoas, né, o primeiro conceito lá do da nossa Constituição é que todo cidadão tem direito a morar, a se vestir e a se alimentar. É um direito fundamental, um direito à vida, né? E a vida você precisa disso. Então, quando você distribui uma cesta básica, é porque alguém na sociedade, no seu território, está faltando esse alimento, está tendo esse direito suprimido. Então, a solidariedade serve para isso, todo mundo faz isso. Então, a gente, ao fazer esse exercício de doar uma cesta básica, a gente também tem que fazer um exercício de conseguir entender as causas e por que a pessoa está naquela situação e começar a discutir como é que sai disso. Então, a gente começou a fazer esse debate, não só nisso, criamos alguns programas, então nós vamos estar lá fazendo um processo de certificação das organizações que participam do movimento, para que ela vá se capacitando, se organizando e melhor fazendo esse trabalho, entre eles, por exemplo, o diagnóstico do bairro, qual é o meu bairro, onde ele começa, onde ele termina, quantas pessoas tem aqui no bairro, o que eles estão precisando, qual é a política pública que está funcionando e qual não está funcionando. Só fazendo um paralelo sobre essa questão que passa no nosso dia a dia, nosso amigo Ari traz uma situação que o Dorival perguntou, que é a questão do racismo. O racismo, a gente chama, é um racismo estrutural. Por quê? O Brasil viveu 400 anos sob o regime da escravidão, né? E não é à toa hoje que nós temos então, uma desigualdade e uma injustiça cometida com a população negra e negra descendente, né? E a gente precisa. E quem que fez isso? Foi o Estado brasileiro, não é uma questão individual. Às vezes as pessoas que têm o preconceito, que exercem preconceito, é porque traz para si, né, esse debate. Isso não é, isso é uma questão estrutural e foi o Estado quem trouxe os amigos e irmãos negros da África para cá, para trabalhar sob o regime de escravidão, foi o Estado brasileiro. Não foi só uma pessoa que foi lá, foi buscar, eles foram. O Estado brasileiro capturou, trouxe para cá, escravizou e moveu a economia do país sob a mão de obra escrava, né? Então isso é um problema, por isso que nós temos hoje, e é necessário que a gente discuta isso, e quando você vai discutir lá no bairro, onde está o território, onde estão a maioria da população negra, inclusive, nós temos que discutir isso, né? Tem que discutir e superar. Por isso, quando você tem políticas de reparações, né? Políticas de cota, isso não é favor, isso não é, vamos lá, isso é uma obrigação do Estado reparar. É uma reparação de um problema sério que nós tivemos e que foi no acúmulo da história. Então, o movimento, ele quer, e aí tem outros reconhecimentos. Nós queremos reconhecer, porque é importante o trabalho da liderança. A liderança que faz esse trabalho, que deixa sua casa, deixa seu filho, deixa sua esposa, seu marido e vai na prefeitura, vai no governo do estado, vai não sei aonde, vai buscar lá, ele está se dedicando para ajudar a melhorar uma coisa que é coletiva. Então, uma das coisas que o André sempre fala, o Movimento Rede Sol, ele reconhece as associações e reconhece as suas lideranças. Ele quer valorizar essas organizações, essas lideranças e quer apoiar através do movimento. Então, o movimento tem esse objetivo de reconhecer, valorizar e apoiar o trabalho das organizações sociais que estão lá no território, para que eles façam a política pública acontecer, que eles cobrem do primeiro, do segundo setor, que é o poder público e a iniciativa privada, que eles funcionem, né? E aí, aos poucos, também vamos discutir questões estruturais. Tem a questão do racismo, nós debatemos agora recentemente com o André, a questão das políticas públicas para as mulheres, né? Que também nós estamos fazendo. Não é possível. Hoje a maior causa de morte de mulheres é dentro de casa, é com companheiro, é com gente dentro de casa. Então, a gente tem que, enquanto sociedade, acordar. Falei, o que a gente está fazendo? Está perdendo a nossa humanidade? E aí a ideia do movimento é discutir essas políticas públicas, fazer as pessoas refletir, sem dar, né, não é questão de dar lição de moral e nem a questão de dar, é a questão de refletir. Vamos refletir, a gente quer uma vida melhor? Então vamos conseguir isso de forma solidária, de forma participativa e nos territórios onde a gente vive. É isso que é a ideia do movimento. É isso aí. Então é bom, é interessante a gente conversar
e dialogar com pessoas que vivem o dia a dia da comunidade, vê realmente, sente na pele, é uma pessoa que tem essa caminhada há um bom tempo, e fico feliz em estar recebendo você aqui no programa. Então as pessoas que estão assistindo, é interessante depois entrar lá no Instagram do Tadeu, do André também, que é @AndréIE São Paulo, esse eu não esqueço, hein? Do Tadeu eu esqueci, mas do André eu não esqueci. Ari, fica à vontade também, fale mais um pouco da empresa. Não, sim, claro. Das dificuldades, você já falou, fique à vontade. Puxando o gancho. O microfone tá aberto, pode ficar à vontade aqui. Que o Tadeu falou. Só sou o mediador. Será porrada aqui. Puxando o gancho do que o Tadeu falou, eu concordo, sim, temos que discutir sobre racismo, temos que discutir sobre cota. É que assim, quando se não tem informação, a pessoa deduz o que ela quiser. Eu escutei, infelizmente, muitas vezes, até mesmo de pessoas negras, falam assim, eu sou contra a cota. Mas pera um pouquinho, em nenhum momento, você tem que entender que a cota, não estamos levando o negro para o pejorativo, porque muitos falam assim, o negro tem cota porque não tem capacidade. Não é questão de não ter capacidade. É simplesmente que a corrida é desleal. Como eu vou com o cara que vai competir se ele não está nem no ponto de partida? Isso aí. É difícil. Como o cara vai falar assim, o cara não pode fazer faculdade igual todo mundo, mas é diferente. O cara que acorda no sul, no extremo sul da Zona Leste e trabalha em Pinheiros, o cara tem que acordar às 4 da manhã, pegar trem, pegar ônibus, ficar 2, 3 horas dentro de um transporte público que, infelizmente, é ruim. O nosso transporte público é ruim. Infelizmente é ruim. Aí o cara tem que trabalhar o dia inteiro. Aí ele tem que voltar tudo isso e ainda ir para uma faculdade. E a questão... Aí fala assim, não, mas o cara tem força. Beleza, concordo. Aí o cara ganha um salário, vamos ser legal. Ele tem um salário bom de R$ 2.500, que a gente sabe que a realidade não é essa. Como ele vai pagar uma prestação de uma faculdade se ele ajuda dentro de casa? Como ele vai pagar uma prestação de faculdade se ele paga aluguel? Aí ele vai ter que optar. Eu faço minha faculdade... ou eu tenho um teto para morar? Então, é assim, a corrida já é desleal há muitos anos, como você mesmo falou, foram 400 anos de escravidão. Então, infelizmente, o brasileiro, ele está acostumado a seguir ciclos. O que é seguir ciclos? Como esse pouco tempo atrás eu acompanhando não vou falar o nome, para não falar besteira, uma moça negra do movimento, ela falou assim, que ela foi questionada porque a patroa dela falou assim, sua avó foi empregada doméstica, sua bisavó foi empregada doméstica, sua avó foi empregada doméstica, sua mãe é empregada doméstica. Por que você quer fazer faculdade? Então, pera um pouquinho. É casta. Então tem que continuar sendo empregado doméstica? A grande revolta das donas de casas aqui, as patroas aqui na época do governo da presidenta Dilma, foi quando valorizou o serviço da empregada doméstica e que a doméstica não aceitava mais se subjugar àquelas situações degradantes. Exatamente. Que elas sempre foram subjugadas. Né? Exatamente. Outra, quando nós tivermos uma situação, não vou nem citar para não entrar num conflito em relação partidária, mas quando o Brasil entrou numa situação que a classe média, classe baixa, e a classe média começou a ter acesso a coisas que não tínhamos, de financiar carro, financiar casa, via andar de avião. Quem mais comprou a briga não foi o cara rico. Vamos por nesse lado. Não foi o cara rico. Foi o classe médica. Foi o classe médica, porque o classe médica qualquer. É aquele empresário que teve um estudo um pouquinho melhor, montou uma lojinha, ou montou uma pequena metalúrgica, e ele não entendia. Ele falou assim, como o meu funcionário está pegando o mesmo voo do que eu. Como o meu funcionário financiou um carro zero. Ele não entrava, ele não achava, ele não tinha o discernimento de falar assim, não, as coisas estão mudando. Muito pelo contrário, ele falou, não, está errado isso. Está errado. Então, foi o que aconteceu em relação a cotas. É o que acontece em relação a homens, mulheres, negros, que conseguem se formar. Porque, assim, esses dias eu escutei uma fala do Silvio, do nosso ministro de combate ao racismo, da igualdade dos direitos humanos, que ele falou, Silvio Almeida, que ele falou uma fala que é a mais pura verdade.
homens e mulheres negros. Se não tem estudo, ele é questionado. Se tem estudo demais, ele é questionado. É isso. Porque ele tem que provar que ele estudou. Porque eu tive um convívio por muitos anos com uma pessoa que ela tinha 4 faculdades, falavam 8 idiomas, e quando você comentava isso, todo mundo falava assim, mas sério isso? Por quê? Porque era uma mulher negra. E se você pegasse uma mulher branca e falasse a mesma coisa, ninguém questionava, falava, pô, legal. Mas ela fez mesmo isso? Ah, mentira. Então falar de tal coisa na língua, mas por que tem que provar? Até quando vamos ficar provando? Exatamente. Até quando você me mostrar que, bom, eu fiz. Você pega qualquer menino ou uma mulher, você pega aí um adolescente negro, que de repente o cara é empreendedor, monta loja. O cara tem que provar. A abordagem, nós temos, e só para Sim, mostrar. a abordagem, você andou num carro Tem um pouco melhor, não vamos falar, andar num importado. Aproveitando esse gancho aí, e já pegando a bola e passando pro Tadeu. Você também está com uma experiência na vida diferenciada, porque ele está com um candidato chinês, Sim. que é onde o preconceito Sim. é enorme, que não só os negros têm preconceitos. A história que eu venho acompanhando do André, porque eu venho andando com o André aí nos 7 cantos da cidade, Ari, é impressionante o preconceito que há, só que é uma pessoa trabalhadora que veio lá da China, eu acho, se não me engano, acho que ele tinha 10 anos, depois se você me corrige, foi para o Rio de Janeiro, veio para São Paulo, vendeu caneta na rua, independente aqui que nós estamos falando sobre o preconceito, que não só entre os negros, mas é a história que Dorival, esse... O preconceito é geral. Infelizmente, desculpa te cortar, infelizmente o brasileiro é preconceituoso. Ele não importa se o cara é negro, se é branco, se é diferente de mim, eu vou te subjugar. Essa é a maneira do brasileiro. O André Ei é um chinês? Eu duvido, ou aposto com quem quiser, que ele já não deve estar cansado, para não usar uma expressão chula, de escutar piadinha, ou de alguém falar, tá incomodando. Mas chinês tem dinheiro, o que ele quer se envolver na política? Você, como coordenador, você deve ter ouvido isso. Eu queria que você falasse pra gente um pouco como que você está sentindo essa campanha dele, desses obstáculos. Ele tá muito motivado, tá sofrendo alguma pressão? Fala pra gente também, pra gente explicar pro povo aí. Não, primeiro que ele tá andando, tá animado, ele é muito bem receptivo. Sim. Na maior parte, né, todos nós somos corteses. Mas existe. Então, a primeira coisa assim, existe e o preconceito, o racismo, a xenofobia, o feminicídio, esses nomes que a gente dá para descrever um ato que é o ato da violência entre nós, não é só brasileiro, Ari. Só uma coisa que eu discuto com você. Isso é assim, hoje se você pegar o encarceramento da população negra nos Estados Unidos, depois da questão da escravidão, porque lá também, o Martin Luther King, né, o reverendo... Né, que lutou contra esse preconceito, esse racismo todo, ele também viu a sociedade, a política de Estado, mais uma vez, quando deixou de ser escravista, como aqui, é por encarceramento. Então você olha para a população encarcerada no mundo, e principalmente, vamos pegar a americana e a brasileira, você vai ver 70% da população que está lá encarcerada é negra. E esses dias a gente está comentando agora o debate sobre as drogas, discriminar ou não descriminalizar, deixar de ser crime, né? Então você pega uma população negra de jovem, uma população negra de brancos, né? De jovens brancos e jovens negros. Os dois com a mesma quantidade. Os daqui foram pegos com porte de uso e esses daqui foram enquadrados negros como traficantes. Essa é o que a lei faz. Por quê? Porque a maioria dos juízes brasileiros são brancos, né? E são brancos preconceituosos. São brancos assim. São porque querem, porque parou um dia e falou eu, você? Não. Porque culturalmente isso foi acontecendo. Então o que nós precisamos fazer? É nos reeducar. As nossas crianças, como o seu filho que está aqui e outros, tem que começar a ser reeducada num processo onde nós temos... Qual é o grande resgate que nós temos que fazer no mundo com esse debate da polarização que tem lá? É um debate de que nós somos da raça humana. Nós temos que nos reconhecer humano, porque quando você comete um crime, seja ele de que natureza for, você está fazendo um crime contra alguém igual a você. Porque ser humano, independente da nossa cor, independente da nossa raça, de onde nós nascemos ou não, somos iguais. Nós temos os mesmos organismos, nós vivemos o mesmo ciclo de vida, vamos todos padecer do físico e vamos, né, aqui falar para morrer, né? Espiritualmente, nós conhecemos. Então, nós temos que tentar fazer um resgate à humanidade, né? A assentar de novo e falar assim, somos todos humanos. Então, o debate que o André está trazendo para a cidade é um debate de uma cidade mais solidária e uma cidade mais fraterna,
fraterna, uma cidade mais compreensiva, onde você supere a xenofobia, que é essa coisa contra estrangeiros, o racismo, que é essa coisa contra as populações internas, seja ela negra. A gente fala do negro e fala de coisa porque salta aos olhos, mas nós, por exemplo, vamos falar mais uma vez, Estados Unidos e Brasil, nós dizimamos a população indígena dos nossos países, né? Quando nós chegamos nos dois países, ela era repleta de indígenas, né? Lá os peles vermelhas, aqui os peles amarelas, foram dizimados. Hoje o que tem é 10% do que já existiu aqui. Por quê? Porque nós, como seres humanos também, fomos lá e achamos que era uma propriedade nossa e fomos matando as pessoas. Então essa intolerância, né, que vem racial, religiosa, e só para fazer um paralelo, para ver dessa coisa, quanto que é grave isso, pega hoje Israel, pega lá a Palestina, aquilo que está acontecendo lá é uma coisa milenar por conta da história da intolerância, por conta dessa coisa do olho por olho, dente por dente. Então essa terra é minha, se tem alguém lá, eu chego e mato. Então se eu mato, o outro vai dar, né, vai dar de volta. Então essa intolerância, essa arbitrariedade, essa violência faz a gente perder a nossa humanidade, a gente se desumaniza. E um exercício que o André quer trazer, que o André até por conta de ter sofrido também e sofrer ainda isso, é trazer para o debate, discutindo as políticas públicas, mas ao mesmo tempo falando assim, precisamos ser humanos. A China tá para o mundo para querer ajudar a superar. Então, eu falo assim, hoje um dos preconceitos que existe sobre o país inteiro é que fala um monte de bobagem. A China é comunista, a China é aquela. Mas a China não tem uma base militar fora do território dela. A China não invadiu na história dela toda, de mais de 5 mil anos, nenhum território fora do território dela. Enquanto isso, se a gente olhar para os Estados Unidos, que todo mundo gosta de falar que é a nossa referência, quantas bases militares estão espalhadas pelo mundo, quantas guerras são patrocinadas por eles, para eles poderem manter o poderio que eles têm lá hoje. E hoje a China está se colocando como disputando o primeiro lugar de desenvolvimento mundial com paz, com tecnologia, com superação de miséria. Hoje, se você comparar Estados Unidos e outras populações, são poucos comparáveis, 1,5 bilhão, enquanto tem 400 milhões de pessoas lá nos Estados Unidos. Então, assim, eles estão saindo de uma situação de miséria que existiu lá atrás. Os Estados Unidos está empobrecendo. As cidades grandes dos Estados Unidos é como se fosse, a gente vai aqui para a Praça da Sé, em São Paulo, você vai ver a realidade social igualzinho, se você for lá em Mahatma, for lá no Brooklyn, né, nos lugares de lá. Então, muito risado, todo mundo adora. A referência dos Estados Unidos é um pé podre nosso da humanidade. Estados não é? Unidos, com todo respeito aos americanos e às americanas. Não estamos falando mal do ser humano, mas estamos falando da situação. É legal o debate, o povo que está em casa, os jovens que estão assistindo o programa. Não esqueça de curtir e compartilhar. @São Paulo 24 horas e também @tvestilo.tv. @tvestilo.tv. Eu quero também agradecer o meu diretor, meu amigo Fábio Ferreira, obrigado por sempre estar com a gente. Agora vamos mudar um pouco do sistema aqui das conversas. Vamos falar sobre a nossa linda São Paulo. Vamos falar sobre algumas coisas sobre São Paulo, que São Paulo, ultimamente, a Câmara dos Vereadores está uma bagunça total aí. Então vou começar com você um pouquinho, depois a gente bate aqui pro meu amigo Tadeu. O que você está achando dessa lei que não vou falar o nome do vereador, mas em relação a cobrar taxa para entregar alimentos aqui na capital? Qual que é a sua opinião sobre isso? Ou se você não quiser falar também, fique à vontade. Não, eu acho que temos falar sobre São Paulo agora, falar sobre São Paulo. Temos que discutir tudo. Por que temos que discutir tudo? Volto na minha fala no começo. A informação é tudo. Quando se detém a informação, já se dizia muito antigo. Quem detém a informação detém o poder. Ponto. Vamos entender. Vamos taxar a entrega. Ok. Quem está se beneficiando com isso? É o entregador? É a empresa? É o fornecedor? Porque sempre alguém ganha. Fique à vontade, a câmera tá para você ali. Sempre alguém ganha. Olhe lá. Quem está ganhando? Olha lá. Um abraço para tu. É simples. Quem está ganhando? Está sendo taxado para melhorar o salário do entregador. Para melhorar a condição dele. Concordo plenamente. Está sendo taxado para a empresa. A empresa já não ganha o suficiente. Se eu não estou enganado, a empresa, não vamos citar nomes, mas a empresa de entrega, acho que cobra 33% da entrega, alguma coisa assim, de cada pedido. Se eu não estou enganado, se eu posso estar falando o número errado. Mas a taxa que eles cobram já é alta.
Aí vão criar uma outra taxa para quem? Que na verdade... É que eles têm outro projeto. Isso aí você está falando sobre a taxa de entregadores de fast food e tal. Ele estava mencionando um projeto polêmico. Que teve um vereador aí que é de uma linha extrema. Que quem faz caridade, distribui para morador de rua, ia ser multado, mas foi retirado lá, né? Pegadinha do malandro. Desculpa. Agora eu passo aqui pro meu amigo. Não, pode esse vereador, me desculpa. Não vamos falar o nome, depois não quero receber processo. Não tem uma outra expressão de chamar ele de ridículo. Não, é ridículo. Vou receber processo. Porque o que está sendo feito? Um grupo de pessoas se juntaram, prepararam uma comida e está entregando para alguém que está numa situação de rua, está numa situação de necessidade. Aí você tem que pagar a taxa para o governo? Ok, mas o que o governo faz? O que a cidade está fazendo a benefício? Nem com a privatização a gente vê nada. O que a cidade está fazendo de benefício isso? Primeiro que é o seguinte, existe um problema estrutural, né? Então, assim, você tem aí uma população de 60, 70 mil moradores que estão morando em situação de rua. É a primeira capital, São Paulo. Infelizmente, o que tem acontecido nos últimos anos para cá, que antigamente você via as pessoas isoladas. Uma pessoa, um senhor, hoje uma senhora. Famílias. Hoje a família foi morar na rua. Então é um problema desestruturador dos lares. Então, o Estado... Quando eu falo Estado, não é o governo do Estado, é o Estado, poder federal, poder municipal e poder estadual, tem que sentar à mesa. A sociedade tem que sentar e a gente tem que olhar para isso. Sim. E olhar porque é um negócio sério. Essa questão da iniciativa desse projeto de lei, esse vereador, ele não estava, ele já tinha feito, é o mesmo vereador que queria caçar lá o padre Júlio Lancelotti, da igreja. Mas qual que é isso? Isso é estratégia política, não tem nada a ver com o debate de defender. Ele quer realmente ser comentado, ele quer ser falado, ele quer tá na mídia. Ele quer ter like, ele quer ter isso. Então é uma estratégia, infelizmente, uma estratégia nojenta, infelizmente, uma estratégia desumana, como eu estava falando aqui, e que o cara não tem critérios para poder fazer um debate de alto nível, vem para isso. Infelizmente é isso. A população tem que acompanhar. Nós temos 55 vereadores da cidade de São Paulo. Os 55 vereadores que foram eleitos pelos nossos 6 a 7 milhões de eleitores que são aptos a participar do processo eleitoral, né? Foi o Suplicy na última, né? Sim. Mas se você vai hoje fazer uma pesquisa com a população da cidade de São Paulo, nem 10% vai lembrar o nome do vereador que votou. Então há também com a sociedade brasileira um descompromisso com o que é público, né? Um vereador sai e custa para nós milhões de reais por ano, dá mais de 1 milhão e tantos de reais, né? São muito, porque a Câmara, São Paulo hoje, por exemplo, tem um orçamento de 150 bilhões de reais por ano. A Câmara tem lá o orçamento, que eu não lembro agora o número exato, mas é de mais de 30 milhões de reais que você paga lá para a Câmara Municipal, que sai do recurso público. Então, a população tinha que ter um pouco mais de zelo pelo que é dela. E aí você fala um negócio que é verdade. Informação é poder. Por que informação é poder? Porque informação vira conhecimento. Exatamente. Quando você tem informação, você transforma isso em conhecimento. E conhecimento liberta. Você sai de uma situação de ignorância, sai de uma situação de prisão e volta a ter dignidade. Então, só para não perder o raciocínio, eu acho que a população, e esse é o apelo, é isso que a gente está conversando com o André, a gente tem que levar esse debate para o nível do território, porque não dá para estar centralizado. Hoje, quando é centralizado, só favorece os negócios escusos. Hoje, se você for numa subprefeitura, falar com um subprefeito sobre qualquer problema, ele vai ligar para um 56, ou então ele não vai conseguir fazer nada. Ele não tem poder, ele não é autorizado a ter nenhuma decisão. Falta empoderamento para os subprefeitos na cidade de São Paulo. O orçamento da cidade de São Paulo foi centralizado e tirou dinheiro das subprefeituras. Hoje nós temos o subprefeito e o chefe de gabinete ganham mais de 20 mil reais cada um deles. São assessores de luxo que não fazem o trabalho de representação que deveriam fazer conforme está na lei da subprefeitura. Parece que eles assinaram uma lei de 190 bilhões, né? O orçamento do próximo ano. Eu não sei se vai chegar a projeção de 190. Hoje o orçamento é 130, quase 150 bi. Né? Então, para você ter uma ideia como cresceu no governo lá de trás, há 20 anos atrás, era 15 bilhões. Multiplicou por 10. Só que os serviços não multiplicaram por 10. A qualidade de vida não melhorou 10. Então, assim, você tem hoje um orçamento 100% centralizado, com muito pouco recurso descentralizado, subprefeituras empobrecidas, né? No
sentido de recursos e totalmente desautorizadas de poder. E aí, quando você tem um poder que está próximo da prefeitura, que não tem poder, a população também não pode participar. E nós precisamos fazer com que a população participe. Aí o André Iê está propondo, dentro do movimento Rede Sol, que a gente crie 342 bairros na cidade de São Paulo. Porque hoje São Paulo é administrada assim, tem as regiões, norte, sul, leste, oeste e centro. Nós temos 32 subprefeituras. Abaixo das 32 subprefeituras, 96 distritos. E abaixo disso não tem mais nada. E aí os distritos nossos, nenhum deles tem menos do que 100 mil, né, habitantes. A maioria tem mais até. Sim. E aí você precisa descentralizar mais. Por que é bom descentralizar mais e ter os bairros? Porque daí essas associações, ela consegue chamar a população e discutir, por exemplo, uma coisa é eu discutir o problema com 70 mil pessoas morando na rua. A outra coisa é no meu território eu discutir com 5, 10 pessoas na condição de rua. Que daí aqui você junta poder público, sociedade civil, empresas e vai discutir aquele problema. O que nós podemos fazer para resolver o problema dessas 10 pessoas, 15 pessoas, 20, ou quiçá 50, mas não de 60, 70 mil. Agora hoje não, é 70 mil, fica aquele negócio grande e ninguém faz nada. Vira e mexe, dá uma, tira daqui, tira da lá, elas vão se espalhando, não tem mais, né? E aí soma com outros problemas, como o problema de saúde pública, que é o caso da Cracolândia, que é outra dificuldade. Então o que nós defendemos para a nossa cidade? É que tenha que ter a descentralização política, administrativa e financeira. Tem que ter poder político no governo da subprefeitura local, tem que ter poder financeiro, tem que ter dinheiro e tem que ter recursos humanos e materiais descentralizados para isso. Então essa é a defesa que o André vai levar para a cidade. E criando os bairros, empoderando essas associações de moradores, essas associações que estão lá para poder ser a gestora das políticas nesse território, para ser parceira do poder público nesse território. Essa aqui é a ideia que a gente quer debater com São Paulo e que o André tem levado aí. Então, é legal, é interessante. E você que está assistindo o nosso programa aí em casa, tomando aquele cafezinho, nós estamos aqui também tomando nosso cafezinho aqui. Você tem algum problema na sua rua, no seu bairro, problema de zeladoria, então manda lá pro Instagram da @24horas São Paulo. Manda lá, tem um buraco aqui na minha rua, tem uma poda de árvore para fazer, tem aqui uma luz que eu já mandei aí para um 56 e não vem ninguém, a Sabesp não tá vindo e não sei o que, manda lá que a gente vai lá fazer uma foto e vai fazer uma live ao vivo. Outra coisa também que não compete ao governo municipal, mas uma coisa que eu quero deixar aqui também bem falado, é que em relação à mobilidade de trem urbano que vem acontecendo na nossa capital. Está uma verdadeira vergonha, você que pega trem, no caso, como eu também ando de trem em São Paulo, a gente vê a falta de respeito com a população. Toda a linha 9, Brás, linha vermelha, realmente é uma dificuldade para o trabalhador, que é falta de trem, é lotado, é um vagão que as mulheres estão sofrendo assédio, é realmente preocupante. Então, os governantes da linha do Estado, pense com carinho em relação ao que fazer. Então, a China mandou agora um trem também, é um trem muito grande, que está vindo da China, está lá no porto ainda. Eu estou acompanhando em relação a esse equipamento de mobilidade urbana, que é o trem, que é um veículo que realmente, que você vai para a Europa, você vê, em 2, 3 horas você está em Paris, você está em lugares que São Paulo também tem condições de fazer isso. Certo? Ari, em relação aqui à região da Zona Norte, o que você acha em relação à saúde? Você vê que o Jardim Brasil, onde você tem bastante amigo, ali em Brasil, Vila Maria, nossa querida Escola Samba Vila Maria, o que você acha em relação à saúde que está faltando aí? Eu acho que, infelizmente, tem mesmo que se mudar, tem que se mexer, porque hoje, aqui na Vila Maria, vamos pegar a Vila Maria como você usou de exemplo, o único hospital que temos é o Vermelhinho, que é beirando a Marginal. Exatamente. Você passa 24 horas lá, é lotado. E você não vê ninguém lá fazendo, né? É lotado. Então, tem que se entender o que está acontecendo. É falta de médico? É falta de UPAs? É falta de UBS? É falta do quê? Porque não tem cabimento, hoje, qualquer bairro, usando a Zona Norte, você sair da sua casa, você rodar 4, 5, 6 quilômetros para socorrer alguém. Porque isso acontece de madrugada. Seu filho passou mal de madrugada. O idoso passou mal de madrugada. Aí você chega num lugar e não tem gente. Ou você tem que atravessar, ou você tem que ir para um outro bairro. É totalmente
fora de lógica. É totalmente fora de lógica. Eu, como cidadão, como um eleitor, eu analiso a situação assim. Porque você pega aí qualquer hospital, qualquer UPA, qualquer UBS, você vê 90% está fechado. Se não está fechado, não tem médico. Se não tem médico, aí acaba gerando o quê? Começa a cair, a baixar a cadeia. E quem sofre é o quê? É um outro cidadão, que é o enfermeiro, que é a enfermeira, que é o técnico de enfermagem. Porque essa galera, eles estão lá. Eles vão lá. E são eles que vão tomar pancada. E são eles que vão ter que ver gente sofrendo, são eles que vão ver crianças passando mal, são eles que vão ver um idoso falecendo. É triste. Então, sim, temos que mudar esse sistema de saúde. Como será feito? A gente vai ter que estudar. Perfeito. Vou na fala do meu amigo Tadeu. Usar um sistema da rede, ou usar as associações, ou usar as ONG, que aí sim, aí eu falo, as ONG tem que estar presente no bairro. Falou, pera um pouquinho. Ou líder comunitário, falou, não vai tirar essa base daqui. Isso. Vamos brigar. Vamos correr atrás. Entendeu? E eles têm que ter acesso às informações para poder se empoderar. Mas aí eu volto na fala, eu acho assim, Tadeu. Tem que pegar o Tadeu, trazer o Tadeu outra vez aqui, pra gente ficar umas 2 horas com ele. Tadeu, a agenda do Tadeu aqui tá corrida. Não, a gente tem que ver um sistema de sim, ensinar a política para todos. Eu uso para mim, eu falo de mim como exemplo. Não, tá certo. Eu há 14 anos atrás, há 15 anos atrás, eu era mais um como a maioria dos brasileiros. Você vai votar em quem? Não sei. Muitas vezes eu decidia na hora, no dia da votação. O papel no chão. Ou passava, encontrava um amigo. Você votou em quem? Eu votei no Zé. Então vou votar no Zé. Eu nem sabia quem era o Zé. Hoje você sabe, para vereador é 40, para começar 40. Você tá entendendo? Então, hoje o que acontece? Hoje, depois disso, eu me envolvi sim na política. Fiquei anos num partido, hoje eu me troquei de partido. Fiquei à frente do movimento negro por anos, tanto como presidente do movimento negro, como vice-presidente do movimento negro da estadual. Então, hoje eu falo, você tem que entender a política. Você tem que saber o que está acontecendo na política. Vamos parar com essa história de falar, a política não tem nada a ver com a minha vida. Você está totalmente enganado. A política é parte da sua vida. Porque qualquer decisão tomada vai te afetar. Seja na saúde, seja no transporte público, seja na decisão de um orçamento, seja na poda de uma praça, a poda de árvore de uma praça. Maravilha. A gente só lembra de poda, de reclamar da poda, quando dá uma tempestade, a árvore balança, pega um fio, zera energia, e todo mundo lembra, vamos mandar podar. Só que antes disso, todo mundo deixa passar em Brancas Neves. Perfeito. É isso então aí. A gente tem que parar meio com isso, também adentrar a política. E sem falar, Ari, você está correto, e a política não é só a política partidária. A política partidária é uma delas. Existe a política religiosa, das religiões, existe a política empresarial, as empresas têm a sua política. Porque o que é política? Política é decisão de organização, é decisão de como é que você se organiza, é processo de tomada de decisão. Você escolhe esse ou aquele, você está decidindo. Então, política é isso, é ato de tomar decisão. Não participar é uma decisão. E é uma decisão assim, quem não gosta de política vai deixar a política para quem gosta, né? É isso aí. Tadeu, eu sei que hoje a sua agenda está super... 14h20. Tá tudo corrida aí. Eu quero agradecer a presença mesmo de vocês aí que tiraram aí essa 1 hora para conversar aqui com a gente, né? É importante o povo compartilhar esse vídeo para chegar o máximo de distância, né? Graças a Deus a gente tem bastante amigos que acompanham o nosso trabalho e que vão curtindo e compartilhando. Então, quando esse vídeo estiver na programação daqui da TV Estilo, vamos compartilhar e vamos curtir. Há uma pergunta que eu quero deixar aqui para você, mais uma vez, para você deixar explicado aqui para as pessoas, em relação à rede, sobre essa organização que a rede vem fazendo em todos os bairros da capital. Se eu não me engano, são 7 territórios, né? Aqui na capital. Você depois deixa um planejamento para a gente. Explique mais se a pessoa pode procurar lá a rede, se ela estiver querendo fazer curso. Vamos falar um pouco mais para definir a rede para o pessoal, olhando aí para sua câmera. Tá certo. Primeiro eu quero... Já é para também despedir ou não? Não. Quanto tempo nós temos, Fábio? Temos 15 minutos. Você pode falar os 15, tô brincando.
Olha que eu falo, hein? Fique à vontade, meu amigo. Não, primeiro é o seguinte, assim, ó, a rede é o Movimento Rede Sol. Se você colocar lá, @Movimento Rede Sol, você vai encontrar no Instagram. A gente está aprimorando aí a nossa ferramenta de comunicação, mas brevemente a gente vai estar entrando lá. Antes disso, você vai encontrar algumas coisas, algumas ações que nós fizemos dentro do Centro Social Chinês. Então, a rede é um movimento que junta aí as organizações da comunidade chinesa com as organizações da sociedade paulistana nossa aqui, que são as associações. Então, ela está espalhada em toda a cidade, então são as 5 regiões, norte, sul, leste e oeste, e nós temos aí os programas, isso são 5 programas e tem aí as certificações, que você falou de 7, são 7 certificações, mas isso você vai ver lá no site com calma. Mas assim, é procurar, a gente tá lá na Rua da Glória, número 736, na Liberdade, que é uma das associações da comunidade chinesa, a Associação de Quintian, onde o André Ye disponibilizou, né, pra gente, ele foi já presidente dessa associação e hoje ele é o diretor do Centro Social Chinês. Então a gente tem feito um trabalho junto com eles e feito esse debate. Então o movimento é um movimento que está em construção, é um movimento que foi lançado dia 27 de abril último agora, e é um movimento que está aberto para todas as organizações sociais de bairro, as associações de moradores, tal, que queira participar, vem com a gente, vem participar, é um movimento duradouro que veio para ficar mesmo, e a ideia é essa, organizar, valorizar e apoiar as organizações e as suas lideranças. Só para dar um exemplo de uma das coisas que o André vai defender na Câmara Municipal. Essas lideranças, elas se locomovam, sai para elas não recebem nada, né? Então, no mínimo, o que precisa ter, uma vez organizada, com critério, com certificação, é que a organização, não é a pessoa física, tenha lá o direito a um vale de um bilhete único, tenha lá um vale alimentação, para quê? Para que o representante dela, que vai se deslocar, que tem que ir lá para a sua prefeitura, tem que ir na secretaria, no nosso caso aqui, tudo é para a cidade, então tem que vir na cidade. E coisas que não se resolvem pela internet, porque hoje todo mundo, vai para o app, não, muitas vezes não, você precisa ir lá. Então é você reconhecer que eles têm o direito e aí o controle de fazer isso lá. Então é um dos gestos e de uma das propostas que o André vai estar defendendo aí nesse processo eleitoral que nós vamos ter pela frente. Então o movimento ele oferece ações, uma coisa que a gente criou lá, então dos programas, além das certificações, programa de formação, então oferece cursos de geração de emprego e renda, de qualificação, fazendo o quê? O intercâmbio entre tanto o poder público que oferece, né, então municipal, estadual e federal oferece cursos, é você trazer isso e organizar essas informações para que as associações acessem. Cursos de geração de emprego rapidamente, a gente está trabalhando isso e está fazendo isso, em parceria inclusive com o deputado Mauricinho, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, é parceiro da Rede Sol nesse sentido, do André. Nós temos um outro programa que é o programa de sustentabilidade. Qual que é a ideia? O André tem defendido e a gente acha que a gente faz assim, uma das coisas que precisa romper na nossa cultura é a cultura da dependência e então as entidades, elas ficam muito à mercê do político, seja ele qual for, direita, de esquerda, daqui, de lá, então sempre a dispor disso, e o político também fica dependente, porque precisa do voto, né? Então faz aquilo, mas a nossa ideia é que a relação não seja desse nível, seja uma relação de independência das duas partes e que haja uma troca de parcerias. E para isso, esse programa Sustentabilidade, ele tem como objetivo criar ações que as organizações vão desenvolver e que isso gere resultado financeiro para eles, né? Não é lucro, mas é resultado que possa estar na empregabilidade, empregando. Um exemplo a gente vai lançar um site de e-commerce pela rede, no Movimento Rede Sol. Legal. Esse site, ele vai oferecer produtos mais em conta, né? E quem vai poder participar, igual tem o Sans Club e aquela Veste Casa, a pessoa tem que se associar à associação de moradores do bairro para poder fazer a compra no site num preço melhorzinho. E aí parte do resultado vai ficar com o vendedor que fizer, que vai ganhar a sua comissão, e a outra parte fica com a associação. E a outra parte paga os fornecedores, né? Tem que pagar lá, normal, vai no site. Então essa é uma das ações, nós temos pensado em outras ações, né, que a gente está organizando aí, tem algumas ideias bacanas vindo aí, e a gente está debatendo isso na rede. Então convidamos todos aqueles que têm relações com associações de moradora, associação do seu bairro aí, ver se ela participa do movimento, se não pede para vir. Movimento Rede Sol, movimento solidário de organizações sociais de bairros. Qual que é o seu telefone, Tadeu? Se a pessoa quiser mandar um zap para você, ou você prefere um e-mail? Eu prefiro lá pelo Instagram, André,
São Paulo, que é o dele, né? Tem também o Movimento Rede Sol, esse aí talvez você não encontre agora, tá lá, você pode mandar um oi por lá, mas a gente ainda está organizando para postar, tem muita coisa para postar, mas a gente estava definindo as políticas de comunicação do movimento, que é independente e tal. E tem o Centro Social Chinês, né? @Centro Social Chinês São Paulo, que fica lá, né, nesse endereço. Então, por lá, dá um direct lá, eu tô sem o número, deixa eu ver se eu acho o número do Insta aqui, do WhatsApp do André, que daí já dá para colocar aqui. Procura aí, Ari, as suas considerações, quer falar? Pode falar à vontade aí. Aqui, ó, tem o número, o 99 1060 0000, né? Ou 91 180 0000. Tá? Então, esses são os números lá da... Deixa eu ver, daqui a pouco eu falo de novo. Depois você fala. Ari, as suas considerações. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Fico feliz, um grande líder. Zona Norte, estamos nós. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do Tadeu. Vou pedir para o meu presidente da associação que eu faço parte entrar em contato com a gente. É legal, que pô. É Associação Beneficente Olhar do Futuro. Maravilha. E temos a empresa, né? Quem tiver dúvidas, quiser saber informações, pode mandar um e-mail, szlreciclagem@gmail.com. Até mesmo fazer parceria com a empresa de caçamba, para a gente tentar resolver, solucionar alguns problemas. Que hoje nosso maior problema hoje é espaço. Infelizmente a gente vê muito caçambeiro jogando entulho no meio da rua, em beirada de viela, e a gente tem que ver tudo isso para ter essa mudança, para a gente ter uma melhora de São Paulo. Infelizmente nós no Brasil só reciclamos 4% do que produzimos. 4%, gente. É muita coisa. É muito pouca coisa. É muita pouca coisa. A gente produz muito lixo. E ainda, infelizmente, além de produzir muito lixo, a gente está importando lixo. Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que começar a ter consciência. Não é só o lixo físico, não é só o plástico, não é só a garrafa. A gente tem que começar a ter consciência do lixo, do alimento que a gente joga fora. Hoje nós somos o país que mais desperdiça comida. Hoje você vai no CEAGESP, é mais de 2 toneladas de comida jogada fora. Fora. E você vai ver a comida que tá... É aquele mamão que tá amassadinho, é aquela maçã que bateu, que são coisas que poderia servir a alguém. Ou mandar para uma cozinha comunitária, para fazer marmitas, para fazer comida para esses 70 mil pessoas que estão na rua. Estamos falando de 70 mil famílias. É isso aí. Como o nosso amigo cogitou, quem andar um pouquinho no centro de São Paulo, ou no centro de Guarulhos, ou qualquer outro bairro, hoje você vê famílias inteiras, crianças, mães, avós. Então a gente tem que começar a ter um pouco de consciência, porque pega na alma. Como deve pegar na alma do Tadeu, como pega na alma do Dorival, como pega na minha, como pega na alma do André. Por isso que a gente tem que mudar, por isso que a gente tem que ter um pouco mais de consciência. A gente tem que parar, independente de cargo, independente de opção política, independente de partido, a gente tem que parar de ser um pouco egoísta. Vamos começar a olhar pro lado, gente. Vamos começar a olhar pro cara que tá passando fome do nosso lado. Não julgue, porque a gente adora ver gente falar, tá na rua porque quer, porque é vagabundo. Temos vários motivos. Infelizmente tem alguns que querem? Tem. Mas eu te garanto que 99% está lá por falta de opção. Hoje está na moda, né, falar isso aqui, mas ninguém sabe a dor que o outro vive, né? Cada um tem a dor e a delícia de ser o que é, né? Então a gente precisa estar respeitando. Acho que esse é o grande ensinamento, que para muitos é o mestre Jesus aí, sim, é não julgar, né? Então não julgar, eu acho que é o primeiro passo para a gente poder criar soluções. Se a gente for já julgando, a gente já tem um veredito. Quando você julga, você tem que já tirar um veredito. Sim. Então é melhor, é o exercício que a gente tem que fazer de não julgar e aí vamos buscar juntos solução. Então eu quero, só voltando aqui, para agradecer, Dorival, o convite. Agradecer aí o pessoal da TV, né?
da TV O João Estilo, tá aí. cumprimentar, agradecer ao João, agradecer a audiência de vocês, agradecer a companhia do Ari aqui, prazer que eu tive de conhecer. A gente não conseguiu debater muito aqui a questão do que ele está, mas tem muito, é uma política pública específica, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma das melhores políticas elaboradas no nosso país e é referência mundial, só que precisa ser implementado. O que é implementar? Tem que sair do papel e virar realidade. Então nós temos ecopontos como política pública que recolhe parte desse material e nós temos essa coisa da geração de resíduo mesmo. O que ele falou é verdade. A cada 3 casas construídas no nosso país, uma é desperdiçada. Então a gente desperdiça 30% de resíduos. Então a gente tem que realmente pôr a mão na consciência, porque a gente está jogando dinheiro, a gente que valoriza dinheiro, joga dinheiro fora toda hora, todo dia. Se parar de jogar dinheiro fora, a gente vira uma sociedade próspera, né, feliz. Mas debate como esse é importante, um canal como esse é importante para divulgar e fazer esse debate. Muito obrigado mesmo, né? Estou feliz e quero registrar aqui publicamente o meu agradecimento ao André Iê por me dar a oportunidade de estar voltando a debater um assunto tão caro para a cidade de São Paulo, que é o debate das políticas públicas e a rede solidária de organizações de bairro. Então eu queria agradecer também a ele aqui pela TV Estilo aqui e agradecer ao Dorival a oportunidade. Grande abraço a vocês aí. A gente agradece a presença de vocês, realmente do fundo do meu coração. E lembrando que voltamos com força total, @São Paulo 24 horas. Agora a gente também vai começar a fazer um projeto que estaremos aí no seu bairro, levaremos o seu pedido aos governantes, vamos cobrar, puxar a orelha desse povo aí. Então, rumo à vitória. É isso aí, @24 horas São Paulo. Obrigado a toda a produção. Tchauzinho aí pra todo mundo ficar feliz. Dá um tchauzinho, meu povo. Tchau, tchau.